A sua pergunta sobre energia nuclear, bem, a gente conversa sobre isso muito e chamamos de um tópico radioativo para os investidores em ESG, porque quando a gente olha ao nosso redor, muitas empresas de investimento, em suas listas de exclusão, muitas têm energia nuclear como algo a ser excluído, enquanto do outro lado do espectro temos aí investimentos para a transição energética para um sistema que não, de produção energética que não tem emissão. Então, é muito difícil termos aí os dois objetivos juntos. Então, para nós, eu acho que somos um pouco mais pragmáticos em termos de, como investidores, então, acreditamos que essas fontes não emitentes são todas aceitas e todas deverão ser empregadas. Precisamos de uma resposta tipo todas acima, um sistema inclusivo. Então, eu espero que os governos... Bem, e em Glasgow, eu acho que a gente teve algum progresso com relação a isso, porque as pessoas perceberam que para alcançarmos essa transição, nós precisaremos de todas as ferramentas que podem estar na nossa caixinha de ferramentas. E a energia nuclear é uma forte ferramenta, principalmente quando se trata de baseload para grandes redes energéticas. Tem poucas alternativas existentes no setor não emitente. E a tecnologia está evolvendo rapidamente. Eu acho que eu escrevi sobre a fusão nuclear há um ano atrás e foi uma ideia assim meio distante que jamais se concretizaria, e agora a gente está vendo muito mais investimento nessa direção, rumo à fusão nuclear, potencialmente dentro das próximas 2 ou 3 décadas, que talvez possamos ter progresso nisso. Isso resolveria muitos dos nossos problemas com relação a desperdício nuclear, segurança, a segurança dessas plantas nucleares. Apenas um comentário sobre a segurança. As pessoas tendem a pensar que nuclear é uma forma muito perigosa de produzir energia e, na realidade, não é uma das mais seguras. Quando a gente olha para o número de pessoas que foram afetadas pela produção de eletricidade, apenas ocorre que quando tem um incidente é algo muito espetacular. Então, a gente fala sobre ele por meses, mas a gente pode contar numa única mão o número de incidentes que ocorreram nos últimos 50 anos, mas obviamente foram grandes e precisamos consertar isso. Mas pensem sobre o número de pessoas que morreram de câncer nos pulmões em função de plantas de produção de energia de carbono na Ásia, nos Estados Unidos. Temos aí fatores altíssimos. Então, eu acho que as pessoas... A diferença é que numa instância tem um evento espetacular, a gente fala sobre ele por meses, e no outro são ocorrências diárias de pessoas morrendo silenciosamente, uma por uma. Então, a gente não necessariamente vê isso, mas é um fato. Então, eu acho que quando a gente olha para isso em termos de segurança, não é realmente uma questão. E, no momento, a grande questão se trata mais do tempo que demora para obter a certificação, para que todas as aprovações sejam efetivadas. Mas eu espero que a gente possa ter mais celeridade nisso, e temos aí toda essa parte de tecnologia sobre os reatores modulares menores, os SMRs, que são bastante promissores para podermos ter aí energia estável e não emissora poluidora em locais mais remotos ou mais industriais. Então, eu acho que é um tópico muito positivo, muito bacana para nós pensarmos como um indivíduo ciente aí desse ESG, mas também como um investidor. Teremos muitas boas ideias de investimento surgindo disso. Excelente. Deixa eu passar a palavra ao Fábio. Eu tenho um pouco de curiosidade sobre nuclear, mas vamos passar para o Fábio. Eu costumo, para as pessoas que enfim, conversam, eu costumo dizer que não existem respostas fáceis em ESG, não existe binaridade, as coisas são um pouco mais complexas do que sim ou não.
a gente pode analisar a questão nuclear, da energia nuclear, do ponto de vista ambiental, e é maravilhosa. Ela é uma energia muito limpa. A gente pode analisar do ponto de vista de acidentes, e a gente vai ter os indicadores que o Félix colocou aqui. Muitas pessoas têm medo, mas se a gente olha os dados, é como viajar de avião, né? As pessoas têm medo, mas talvez seja o modo de transporte mais seguro do mundo. Mas tem algumas complexidades, né? A gente precisa pensar que tem uma questão geopolítica muito importante, então existe enriquecimento de urânio, e isso pode, eventualmente, cair em mãos não muito responsáveis. O urânio também precisa, enfim, material radioativo, ele precisa ser guardado por muito tempo, mais de século, e isso também é um potencial alvo para terrorismo, que também pode ter muitas consequências sociais. A gente também precisa entender que o desenvolvimento de um mercado negro de urânio que esteja abaixo do controle dos governos também é uma consequência. Enfim, só para dizer que não há respostas fáceis no mundo ESG, né? Então, quando a gente analisa sobre o prisma puramente ambiental, a solução parece fácil, mas ela não é tão fácil assim quando a gente contempla todos os aspectos. Agora, eu também posso trazer outras alternativas aqui, e também elas terão problemas, então todas elas têm. Então, de novo, eu acho que não teremos um silver bullet que resolverá todos os problemas da mesma forma. A gente tem estruturas diferentes, em países diferentes, e eu acho que a gente precisa pensar de uma maneira sistêmica e não de uma maneira binária.